Olá, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV. Estamos iniciando mais um bate-papo no nosso cafezinho jurídico. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês compartilharem, ativarem o sininho, comentarem, curtirem e também quando vocês forem comentar sobre algum convidado, dar um feedback sobre como vocês acharam que foi o episódio, indicar algum convidado para vir aqui falar conosco. E também agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Unirge, né, que patrocina o nosso cafezinho jurídico aqui. E hoje nós temos um bate-papo com uma pessoa muito especial. Ele é professor, ele é advogado, foi presidente da ESA, da 29ª Subseção de Campo Grande, a OAB. E espero que vocês gostem muito, né, Charles? Com certeza, como sempre, né? Vai ser maravilhoso. A gente já está até acostumado, né? Assim, só trazemos assim, pessoas, né, altamente gabaritadas, pessoas extremamente assim, com vasto conhecimento. Então, mais uma vez, quem se beneficia é quem está em casa assistindo esse programa, que será maravilhoso, com uma pessoa bacana demais, sensacional, com muito conhecimento para poder passar. E também a gente vai lembrar aqui que ele é advogado, principalmente de defesa do consumidor e professor também. Bem-vindo, doutor Vitor Augusto, no nosso cafezinho jurídico. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Charles. É uma honra estar aqui hoje. Agradeço também ao Júnior, grande amigo que fez esse convite, e a todos do Grupo Pra. Eu sei que o pessoal tem um pouco de exagero, né? Não sou isso tudo, mas fico muito feliz pelos elogios e, assim, tento me esforçar ao máximo para sempre, né, fazer tudo com muita maestria. Muito obrigado pelos elogios. Nós que agradecemos de ter tirado um tempinho para vir aqui falar conosco, né? E também enriquecer o nosso papo, que é a intenção do nosso cafezinho jurídico, um bate-papo mais informal, mais leve, sobre vários assuntos. E uma coisa que a gente quer muito é conhecer um pouquinho mais do Dr. Vitor, né? A parte pessoal. Como chegou a escolher direito? Como foi sua trajetória? Então, direito nunca foi minha primeira opção. Eu, quando adolescente, terminando lá o ensino médio, eu queria seguir na carreira policial. Estudava para fazer a ESFO, Escola da Polícia Militar. Só que meu avô, um militar já reformado, ele não queria que eu fosse militar, ele não gostava do militarismo. Porque na época dele acontecia muita arbitrariedade. Ele falou, não, meu filho, se você quiser fazer uma faculdade, eu te ajudo. Mas eu não quero que você seja militar, que você entre na polícia e tal. E aí ele falou, pensa numa faculdade. Aí eu conversando com minha mãe, com meu padrasto, que é médico, uma pessoa muito esclarecida, ele falou, Vitor, o que você acha de fazer direito? E a minha mãe já estava iniciando no curso de direito. Eu falei, boa. Aí ele foi abrindo minha mente, falando, olha, o direito ele te dá várias opções, vários leques, carreira policial, advogar, promotoria, magistratura. Ele foi conversando comigo e aquilo foi entrando na minha mente. Até porque inicialmente eu queria fazer faculdade de educação física ou queria fazer psicologia, né? Não pensava em direito. E aí aquilo foi abrindo minha mente e falei, não, vou começar a fazer direito. E foi muito bacana, né? Eu comecei na faculdade e logo no terceiro período, um amigo chegou para mim e falou assim, Vitor, você quer fazer estágio? Eu falei, estágio? Terceiro período a gente ainda está muito imaturo juridicamente. Não viu nada de direito ainda. Não viu nada, aquelas matérias iniciais. Eu falei, estágio, olha a responsabilidade. Ele estágio na Defensoria Pública. Defensoria Pública, não tinha muita noção, mas falei, vou encarar isso, né? Falei com meu pai, falei com todo mundo, o pessoal não vai, é um órgão público, é legal. E assim, a Defensoria Pública para mim foi assim uma verdadeira escola, né? Primeiro, eu lembro da minha primeira experiência, que eu cheguei lá para fazer o estágio no primeiro dia, aí o colega me colocou sentado na mesa e botou um casal. Falou, olha, é para fazer um divórcio. Eu nem tinha tido direito de família ainda. E assim, simples, faz um divórcio. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, eu falei, tá, mas e aí, o que eu faço? Ele, não, tem modelo lá, vê se o divórcio é consensual, se é litigioso, se tem filhos, se tem bens, tem tudo modelinho, é só seguindo o modelo. E ali eu fui aprendendo, tirando minhas dúvidas, e assim, a defensoria para mim foi uma escola muito grande. E a partir dali eu fui me apaixonando pelo direito, e posteriormente, né, pelo direito do consumidor especificamente. Ele realmente falou, não, eu quero ser advogado. Agora, não, policial daqui a pouco, talvez, mas eu quero ser advogado. Seu pai plantou a sementinha, né, do advogado ali. E logo na sem querer, né? Meu padrasto, minha mãe já estava iniciando, meu pai é um policial militar já, da reserva. Sim. E eu tinha muita inspiração no meu pai, né, crescendo ali, vendo meu pai atuando, trabalhando. E ele me levava para o batalhão quando ele tirava serviço. E ele trabalhou muito tempo aqui no regimento de polícia montada, aqui no batalhão de Campo Grande. Eu gostava muito daquilo ali, né? Aquilo ali foi, quando desde criança eu fui sendo motivado. Sim. Só que aí depois que eu entrei na faculdade, eu já fui vendo fui tendo uma outra visão, outro mundo. E as possibilidades que o direito, ele te dá. Não, e entrou na Defensoria Pública logo com o quê? Família.
Família. Sem problema nenhum. Mas é um homem bom, que não é? chega, Não é divertido? tranquilo. É maravilhoso. É divertidíssimo. Eu falo, gente, olha só. É. Eu já quase apanhei na Defensoria Pública, acredita? Sério? Quase apanhei. Por nada. Olha, Tem de tudo, tem de tudo. Ali Tem de você tudo, vê- mas é divertido. É Tem. história A pra contar. Defensoria Pública é uma verdadeira escola. É. Então, assim, eu sempre oriento todo mundo que está estudando, quer fazer estágio? Primeira opção, eu falo, vai estagiar na Defensoria Pública. Aquilo ali é uma gama de conhecimento que você obtém, sabe? Uma experiência muito boa. Até porque depois, quando eu terminei, eu comecei no terceiro período. E até depois de formado, na OAB, eu fiquei na Defensoria ainda, assim, até contar um negócio aqui bem engraçado. Meu estágio tinha terminado, né? Eu completei os 2 anos. Futuramente, eu fiz depois de um tempo na Defensoria, eu era estagiário extraoficial. E aí abriu o concurso para estagiário oficial. Eu fiz o primeiro concurso de estagiário da Defensoria e fui aprovado, né? Aí fiquei um tempo, aí fiquei na família, núcleo de família em Santa Cruz, núcleo civil, passei pela vara de família, vara da infância e juventude, trabalhei um pouco no plantão judiciário, lá no centro, com a defensora, depois vim aqui para a vara civil de Campo Grande e quando já estava acabando meu estágio, o defensor que estava na época, ele não era o titular, tá? Ele era o substituto. Ele falou assim, Vitor, pô, você é o estagiário mais experiente que eu tenho aqui. Aí eu falei, eu sei, doutor, mas o meu estágio já acabou, já foi até aprovado no exame de ordem. Aí ele falou, Vitor, faz o seguinte, fica mais 6 meses e eu pago a sua bolsa, né, do meu salário. Mas fica me auxiliando mais 6 meses. Então, mesmo depois de sendo aprovado, meu estágio acabou, eu fiquei na defensoria por mais 6 meses. Maravilhoso. Mais 6 meses para poder, assim... Ali eu tive contato com tudo, né? Ainda mais vara civil. Eu vi de tudo. Infinidade de assuntos, de matéria que você vê na vara civil. Tipo, eu não tinha final de semana, eu não me divertia. Meu final de semana era pegar aqueles processos físicos, de inventário, uso Verdade, capião, isso também. defensor, né? 3, 4 volumes. São processos que demoram anos. Né? Ele falava, Vitor, leva o processo para casa, estuda e vê o que está faltando. Então, você tinha que folhear todo o processo, ver se estava faltando certidão e tal, fazer um relatório para poder levar. Assim, dava trabalho, mas foi um aprendizado inigualável. Não, imagino, e a Defensoria Pública também traz uma coisa que eu acho que é muito importante para advogado, que nós lidamos com clientes, né? E muitas vezes hipossuficientes. Na defensoria é todo mundo hipossuficiente. Então, para você ver se realmente eu quero lidar com gente, ou eu quero lidar com animais, com bichinhos. Cachorro e gato é mais fácil, às vezes, de conviver. Então, é importante você realmente ter aquele choque de realidade, né? É igual eu tava falando, que eu quase apanhei lá por causa disso. É uma galera que tem uma realidade, às vezes, diferente, tem um pensamento diferente, não entende a demora que ocorre. Sim. São pouquíssimos funcionários, estagiários, para uma demanda enorme de processos na Defensoria Pública, né? Que o pessoal critica muito, mas são poucas pessoas para lidar com o público e um público gigantesco, né? Sim. Nós fizemos em Santa Cruz fizemos também. em Santa Cruz também, no núcleo de família também, com a defensora ali. Cristina, né? Cristina Radish. Fiz estágio também com a Cristina Radish, fizemos nossa, estágio, grande amiga, assim, uma defensora formidável. Sim, e eu acho que todo Aprendi mundo de muito Santa com Cruz ela. passou por ela, tá? Sim, aprendi muito com a Cristina Radish. E assim, eu tenho um carinho enorme pela defensoria, porque eu sei o tamanho da competência dos profissionais ali, os defensores, os estagiários, o que eles fazem é uma coisa muito bonita. Até porque a defensoria, por ser um órgão do Estado, um órgão público, sofre com as mazelas, né? Tem a questão de investimento, tem poucos defensores, tudo que a gente já sabe do serviço público. Porém, o pessoal trabalha com amor, com carinho, sempre tentando fazer o melhor. Então, eu sou apaixonado pela defensoria. E quem faz aquilo ali mover são os estagiários, né? Sim. Porque assim, é a máquina ali, é os estagiários. É muito processo. É muito processo. muito Se não processo. fosse estagiário... Se for estagiário, aquilo não anda. Não anda. E querendo ou não, anda. toda hora troca, né? Estagiário troca muito É. por causa dessa questão. O pessoal Tem sai... um período. E também quer, às vezes, estagiar no escritório, quer estagiar no MP, só troca, né? Tem essa Sim, troca. Então, sim. é uma rotatividade de pessoas ali muito grande, né? A gente fez muitos amigos lá também. E né? assim, realmente aquilo que você tá falando, a questão realmente do público que é atendido, né? Muitas das vezes, que é assistido, né? Muitas das vezes chegam ali pessoas muito humildes. Às vezes tinham pessoas que chegavam, sentavam na minha frente e falavam assim... Aí falava baixinho assim... O senhor é juiz? É verdade. Isso acontecia. Ele não tem muita noção, Não tem né? muita noção, E assim, e também atendi vários assistidos extremamente gentis, educados, Sim, carinhosos. Sim.
Tinha assistido que levava bolo, assistido que levava doce. Chocolate. Eu tinha assistido lá que chegava com vários saquinhos de doce. Que eu acho Na que ele Páscoa, na Páscoa levaram pra gente. Sabe, assim, era uma energia muito legal. Muito, bacana. muito. Nossa, Uma galera muito gente boa mesmo. Nós fizemos... Inclusive, teve um casal que nós trabalhávamos numa ONG. Nós fizemos o casamento deles lá, né? Aí depois a gente fez o divórcio deles na Fizemos o aniversaria. divórcio. Fizemos Em o pouco casamento. tempo. Foi muito engraçado que eles lembraram da gente. Olha, vocês que casaram a gente. Era consensual, né? Olha, foi vocês que casaram a gente, sabia? Porque lá foi até no Aliados, né? Foi no Uma ação Aliados. social que fizemos, onde demos a isenção para casamento. Sim. E depois eles vieram se separar Com a gente. Até hoje eu encontro assistidos que me reconhecem na rua. Você não é aquele menino que trabalhava na defensoria? Sou assim. Aí vem me contar, eu nem lembro mais do que era o processo. E vem querer me falar como se eu, né? Sabe aquele processo que fala, tá, tudo bem, eu bato aquele papo. Mas é muito bom, assim, a defensoria, nossa. Eu acho que realmente todo mundo tinha que passar por lá. Foi um período da minha vida, assim, que só gratidão que eu tenho pela defensoria. Tu, inclusive, já que ficou lá, ficou na área civil, ficou na família também. Sim. Como chegou a pensar, meu Deus, eu sou apaixonada pela defesa do consumidor. O que te levou à parte da defesa do consumidor? Então, vamos lá. Eu sempre fazia muito curso, muita atividade extra-faculdade. Por quê? Tinha aquelas horas que você tem que, né, cumprir de atividade extracurricular. Na faculdade, na época, acho que eram 220 horas. E aí eu estava sempre fazendo cursos externos. E eu lembro que na Estácio tinha uma coisa chamada curso de férias. O valor do curso era R$50 e certificava 20 horas. Eu fazia vários, para poder ter a carga horária para a faculdade. E me inscrevi no curso de Direito do Consumidor. Eu cheguei no curso e tal, e o professor explicando, e eu tudo ia entendendo. Ele ia falando, ia entendendo, aquilo foi entrando na minha cabeça com uma facilidade. Eu falei, caramba, eu entendo isso. Pô, legal, muito fácil. E sabe, eu fui tendo uma facilidade com a matéria, que eu comecei a gostar e comecei a me interessar a estudar mais. E tal, fui estudando. E aí chegou, eu nem tinha estudado Direito do Consumidor ainda na faculdade. E aí chegou na faculdade, quando eu fui estudar a disciplina, infelizmente o professor que foi me dar aula não era especialista na área. Era um professor de Direito do Trabalho. Né? Infelizmente, assim, o Direito do Consumidor ele é muito subjugado. O pessoal acha que qualquer pessoa pode dar aula de Direito do Consumidor. Não tem especialista? Pega o criminalista, pega o professor de Direito do Trabalho, pega o tributarista. E vai fazer. E vai. E ele é um professor de Direito do Trabalho e foi dar Direito do Consumidor, já estranha aquilo. Porque eu sabia a especialidade dele. Beleza. Aí tô na aula e ele tentando explicar o que era uma relação de consumo. Só que você via que o professor não tinha muita didática, ele não dominava o assunto. E ele querendo dar exemplo e todo mundo assim, um olhando pra cara do outro, tipo assim, não tô entendendo nada. Aí eu falei, caramba. E eu já sabia um pouquinho. Eu falei, professor, posso dar um exemplo aqui? Aí ele pode. Aí eu dei um exemplo, falei lá, na questão da laranja e tal. Exemplo que eu uso até no meu curso. Tá? Sim, vocês fizeram um curso comigo? Muito bom. Nós tivemos né? a honra de participar do curso. Esse curso eu até elaborei pela necessidade das pessoas, né, terem conhecimento do direito do consumidor. Porque eu vejo que nas faculdades isso é muito negligenciado. Muito. Muitas faculdades, na faculdade que eu dou aula hoje, a aula é presencial, né? Assim, eu puxo bastante. Mas muitas faculdades, o ensino é EAD. Não tem prova, não tem avaliação. Nosso nem AD teve na época de consumidor. Ou seja, e é uma matéria que você acaba de pegar sua carteira. Eu acho que o que mais procuram a gente é defesa do consumidor. Defesa do consumidor. E você literalmente você é cru, você não sabe. É um dos primeiros contatos que você tem. Eu vou chegar lá. Aí o que acontece? É o professor querendo dar um exemplo todo enrolado, não tinha conhecimento da matéria, eu dei o exemplo. Aí, Vitor, vem cá, faz favor, vem aqui na frente. Oh, meu Deus do céu, cheio de vergonha, estudante. Aí ele vem aqui na frente, aí me chamou. Aí ele falou, fala aí, dá o exemplo para a turma. Aí eu fui, expliquei a turma, né, o que era uma relação de consumo e tal. Aí, turma, entendeu? A pessoa, não, agora eu entendi. E tal. Não, beleza, pode sentar lá, Vitor, muito obrigado. Aquilo ali me despertou, falei, poxa, é legal transmitir conhecimento, né? Assim, quando a gente tem afinidade com uma coisa que a gente gosta do assunto, é legal você conversar, é legal você passar, transmitir isso. E aí, cada vez mais, eu fui me apaixonando pelo direito do consumidor. E aquilo ali ficou, né, dentro do meu coração, de querer lecionar, de querer dar aula. Inicialmente, quando eu entrei na faculdade, nunca tive essa pretensão de ser professor, mas quando eu fui na sala de aula ali, fui falar com meus colegas, né, dar aquele exemplo, aquilo me deu um start. E eu falei, poxa, legal, eu consigo falar disso. Eu entendo um pouco da matéria. Então, acho que eu consigo passar um pouco de conhecimento.
E aí eu falei, e agora eu tenho que começar, eu tenho que entrar numa sala de aula. E aí na Polícia Militar tem uma coisa chamada Banco de Talentos, que seleciona profissionais para dar aula no Cefap, Centro de Formação de Praças da Polícia Militar. E aí eu fui lá, olhei e falei, pô, não tem nada que eu goste de falar. Aí tinha penal e processo penal, me inscrevi. Penal e processo penal. Escrevi. Falei, eu tenho que entrar numa sala de aula. Eu tenho que dar o primeiro passo. Me inscrevi e fui selecionado, né? Botei lá o meu currículo, tudo, os títulos. Fui selecionado para dar aula de processo penal. Não era a minha especialidade, mas era uma coisa que eu gostava, né? E aí peguei lá, eles dão uma apostila, estudei a apostila, estudei doutrina e tal, e fui dar aula de processo penal. Né? Foi minha primeira experiência como docente. E aí entrei numa sala de aula, lá são as companhias, tem primeira, segunda, terceira companhia, e as companhias têm os pelotões. Eu dava aula para 2 pelotões. Assim, eram 120 alunos. Meu Deus. E minha primeira experiência para dar aula de um assunto que eu não era especialista, mas estava disposto a fazer o meu melhor. E aí fui iniciando. Aí, posteriormente, eu assumi o cargo de diretor da ESA, né, a convite do presidente, o Rodrigo Plaza, o antigo presidente aqui da 29ª subseção. E a partir daí eu falei, pô, sou o diretor agora da ESA. Então, eu tenho em mãos uma escola e eu posso fomentar o conhecimento. E aí criei o primeiro curso básico de Direito do Consumidor. E aí que eu fiz o primeiro curso, o segundo curso, e posteriormente eu fui contratado pela faculdade para ser professor da faculdade. Então, ou seja, o direito do consumidor caiu assim, né, para você. Acho que é aquela coisa do dom. Você tem um dom para dar aula, né, com certeza, sim. E também, especificamente, de direito do consumidor. Que é aquilo, eu acho que é muito negligenciado mesmo. E eu acho que é o que mais aparece pra gente, principalmente quando você pega o OAB, né, o jovem advogado ali, o que mais aparece é, tive problema na geladeira, não entregaram meu produto. É sempre isso. Então, e você não sabe fazer, porque ninguém te ensinou na faculdade. A Light cortou minha luz. Light cortou minha luz. E eu vou além. Olha só, as pessoas não têm noção da dimensão do que é o direito do consumidor. Direito do consumidor é tudo hoje na vida. Né? É desde você comprar um pão na padaria, a de repente você comprar um carro de luxo, de milhões. A de repente você comprar uma cobertura de frente ao mar. Tudo isso pode ser uma relação de consumo. Então, tudo hoje na vida é relação de consumo. É você abastecer o carro, é você almoçar no restaurante, é você pagar um curso, é comprar um aparelho, tudo. E o direito do consumidor, muita gente se prende a um corte de energia, a um produto que chegou com vício, mas não. Você tem direito bancário, direito médico e da saúde, serviços públicos, transporte aéreo. Assim, direito do consumidor é um mundo, é uma infinidade. E vou mais além ainda. Por exemplo, direito civil, direito penal, só quem tem competência para legislar é a União. A União pode legislar sobre direito civil, direito penal. Direito do consumidor é uma loucura. É uma loucura. Qualquer um, eu posso legislar lá quase. Quase isso, quase isso. Todos complicado. Os entes federados possuem competência para legislar sobre direito do consumidor. A União, o Estado, o município. E aí tem os serviços públicos que a União tem que prestar, por exemplo, energia elétrica, né? Aí cria-se as agências reguladoras. As agências reguladoras editam normas, criam normas para regular aquele serviço. Olha, gente, é uma infinidade de normas sobre direito do consumidor. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, eu falo, caramba, eu não sei nada. Você não consegue esgotar, né? Não consegue esgotar. E eu fico, assim, muito, muito pensativo quando as pessoas falam, direito do consumidor é muito fácil. Meu Deus! Porque tem aquele pensamento limitado, né? Não tem essa visão macro, essa visão ampla. Então, assim, dentro do direito do consumidor, tem pessoas que se especializam em determinado segmento. Por exemplo, a doutora Bruna Manfrenati, minha amiga que esteve aqui, ela é especialista em direito médico da saúde. Entendeu? Aliada ao direito do consumidor. Então, ela muitas ações contra plano de saúde, contra negativa de cirurgia, as atrocidades que os planos cometem. Exatamente. Então, são muitos nichos dentro do direito do consumidor. Dentro de muitos nichos. É que a pessoa pensa assim, que o direito do consumidor é um nicho. Ok, mas ele é um nicho com 30 subnichos, assim. Sim. 30 nada, muito milhares. E é aquilo, né? Igual o direito da saúde, né? A pessoa tem que estudar, assim, pegar para estudar regulamento dos médicos, as leis relacionadas à saúde, ou seja, aí você já sai completamente da... Porque a pessoa pensa, CDC, basta só eu conhecer o Código de Defesa do Consumidor, não. Quem dera. O CDC é um microsistema, é uma norma
né, de ordem pública. A Constituição, a Constituição, é aquela norma ali que norteia todas as relações de É. consumo. Porém, você vai fazer o diálogo das normas. Você Sim. vai estudar o CDC com o direito bancário, você vai estudar o CDC com as resoluções da ANAC, Ela né, que da norteia, Anatel. né? É só o norte. É só o norte. É só o norte. Então, assim, sem falar nas leis estaduais, leis municipais, assim, direito do consumidor. E jurisprudência ainda, né? Doutor- Porque o que mais a gente tem, ou seja, além de tanto... Todo mundo poder legislar sobre defesa do consumidor, tem um monte de jurisprudência que sai todos os dias a favor, contra, a favor, Sim, contra. Ou seja, sim. é uma infinidade de assuntos, né? Por isso que a gente estuda, E parece que fora- não estudou nada. E fora Verdade. as coisas que estão silentes da lei, não aparecem. Né? Inclusive, fala desse exemplo. Onde tivemos um cliente nosso, né? Sim. Onde ele comprou um fogão, cheguei, pedi ajuda do doutor Não, Vitor, que é o Dr. Vitor ele especialista. ajuda a gente quando Aí a eu gente falei tá assim, desesperado. Doutor Vitor, tô com um problema aqui que o cliente, ele comprou o fogão, veio com defeito, ele quer devolver o fogão, conseguiu já resolver a questão do valor, já estornaram o cartão, mas a questão toda foi o quê? Que ele não conseguia fazer com que a empresa viesse retirar o fogão de casa. E agora? Aí ele falou, o que eu muito. faço? Charles, o que eu faço? Eu boto o fogão pra fora, vendo o fogão, fica o fogão pra mim, o que eu faço? Eu falei, irmão, calma aí. A lei é excelente quanto a isso. Porque Que a que- lei não né? fala nada sobre isso. Devolução. Quem é que vai pegar esse objeto ali? Quem vai comprar? Quem vai ficar responsável? Aí o doutor Vitor veio e explicou. Pode Pode dar- dar essa explicação essa dos nossos explicação. telespectadores. Quem tá passando por isso ou já Então, passou. é muita coisa, por exemplo, a lei não fala tudo o que pode acontecer, até porque direito do consumidor é uma infinidade de relações, tá? Mas o CDC, Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei principiológica. Então, assim, a todo tempo, nas relações de consumo, as partes precisam provar o quê? A boa-fé, precisam demonstrar a boa-fé, né? Então, se você tem uma relação em que você está com um produto e você precisa entregar o produto, você tem que provar, demonstrar que você teve boa-fé na entrega. Não pode o consumidor falar, vou ficar com ele aqui, vou vender, se a empresa se demorar muito eu vou dar para um vizinho, vou fazer... Não, tem que fazer contato com a empresa, falar, olha, eu estou com o fogão, né? Eu já resolvi o problema, já tive o estorno, agora é a obrigação de vocês retirar o fogão, retirar o produto. Qual o prazo que vocês vão fazer isso? Até porque o consumidor também não pode ficar aquele produto ali Sim, não na tem casa dele sem espaço, serventia, é. não tem espaço e tal. E aí ele tem que demonstrar o quê? A sua boa-fé. Então, tentar fazer de tudo para devolver. Faz reclamação no saque, manda e-mail para a empresa, faz um consumidor.gov, né, que é uma plataforma do governo federal, tenta demonstrar boa-fé, para depois aquele fornecedor não falar que o consumidor agiu de má fé e, né, Responsabilizá-lo. no- tentar responsabilizá-lo ali por uma coisa que Vender poderia o ter fogão sido... pra ficar com Que eles dinheiro. deram causa, né? Que eles deram É, causa. que eles deram causa. Então, assim, a todo momento o consumidor ele precisa ter boa-fé e demonstrar sua boa-fé. Não, é perfeito. É bom que agora a galera de casa vai saber que essa é uma dúvida que surgiu pra gente na época. Você vê, advogados, a gente faz defesa do consumidor, só que foi uma coisa que a gente nunca tinha visto, porque realmente É. ela é excelente. Como- Natália, eu me deparo com diversas situações que eu nunca vi. E assim, a gente vai até o final da vida da advocacia, a gente sempre vai ser surpreendido com coisas novas, coisas que a gente nunca viu, vai consultar um colega, vai perguntar, isso é normal. E às vezes, muitas das vezes pode acontecer a gente ser o primeiro, às vezes, a passar por aquela situação, às vezes, né? E Sim. ser a pessoa que vai realmente dar um direcionamento para outros advogados também que não Sim. passaram por isso, ou vão passar ainda, ou seja, a gente acaba sendo referência daqui a pouco. Exatamente. Assim, poxa, não, aqui ó, tem um processo aqui que aconteceu isso, aqui ó, o advogado tomou essa atitude, olha o que ele Teve fez. êxito, né? Teve êxito e tal, né? Então, Porque a gente assim, quer isso, é êxito, né? A gente é, faz tudo pela procedência dos pedidos. Doutor Vitor, inclusive essa questão da defesa do consumidor, do nosso código, né, de defesa do consumidor, na sua opinião, ele está um pouco ultrapassado, inclusive pela questão da internet, que hoje em dia tem muito e-commerce, compras na internet. Sim, sim. Qual a sua opinião sobre isso? O que poderia melhorar? Então, o CDC, ele é uma lei, o CDC, o código, ele é fantástico, tá? A lei é fantástica. Foi criada em 1990, logo naquele período de redemocratização do Brasil, tá? Então, para vocês terem uma noção, o CDC é uma das leis mais avançadas em matéria de defesa do consumidor no mundo, tá? A nossa lei é fantástica. Porém, muitas coisas que nós temos hoje, em 1990, nós não tínhamos. Então, o legislador daquela época não podia prever, né? Por exemplo, esse comércio eletrônico desenfreado. Eu acho que hoje o direito do consumidor está muito focado no e-commerce. Muito focado. Quase tudo hoje é e-commerce, né? Até pela comodidade,
né? Dificilmente uma pessoa, por exemplo, vai sair hoje, vai lá no centro de Campo Grande, no calçadão, vai entrar numa loja para procurar um fogão, uma geladeira. A comodidade que a gente tem no nosso computador de pesquisar preço sem sair de casa. Tá? Então, quase tudo hoje é e-commerce. O e-commerce está muito, muito evidente. Então, naquela época, o legislador tinha coisas que ele não poderia prever. E assim, como o direito do consumidor é tudo hoje, envolve a sociedade quase em todas as relações, ele é muito dinâmico. Direito penal, o direito penal, ele avança. O direito de família, ele avança. Mas o direito do consumidor, ele avança anos-luz. Não tem comparação. São muitas relações o tempo todo surgindo, tá? E, assim, a lei é maravilhosa. Só que ela precisa ser analisada, ela precisa ser adaptada às realidades sociais. Não é isso? Por exemplo, em 2021, nós tivemos a lei do superendividamento. As pessoas sempre estiveram superendividadas. Só que em 2021 a gente estava saindo o quê? De um período pandêmico. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas. Tá? E por que é importante para o Estado proteger o consumidor? Proteger para que ele não fique superendividado. Porque se a gente parar para analisar, as relações de consumo, elas geram imposto para o Estado. É uma cadeia crescente. Pessoas que estão consumindo geram o que para as empresas? Demanda. Gerando demanda, as empresas precisam adquirir o quê? Mais insumo, mais matéria-prima. E precisam fazer o quê? Contratar mais pessoas para produzir. Mais pessoas contratadas são mais pessoas consumindo. Isso é uma cadeia crescente. Tá? Então, o legislador ele teve esse cuidado e criou a lei do superendividamento, fazendo a alteração devida no CDC. Então, a todo tempo, o legislador ele tem que estar atento às mudanças sociais para poder criar normas a fim de poder adaptar a legislação consumerista à nossa realidade social. A lei é fantástica, sim, porém, com o avanço da matéria, né, ela precisa de alguns ajustes, algumas adaptações, novas legislações modificando o CDC, sim, mas a lei é muito boa. É realmente assim, a questão do superendividamento dentro da defesa do consumidor foi uma questão muito importante por causa do período pandêmico, né? Sim. E, querendo ou não, a população brasileira já é superendividada, né? Como já havia falado aqui, já é superendividada, todo mundo está devendo e, inclusive, é um trâmite diferente das outras ações. Sim. A gente está até conversando um pouquinho aqui antes da gente começar a nossa gravação. Você pode explicar um pouquinho para as pessoas como que funciona essa questão do superendividamento? Claro. É uma pessoa que hoje está superendividada. Como você sabe que você está superendividada? Então, a lei de superendividamento, ela diz que o superendividado é aquela pessoa que não consegue prover o seu mínimo existencial. Ou seja, a sua dívida é tão grande que o básico para ela, para a subsistência dela, ela não consegue prover. O que seria o básico para o mínimo existencial? Seria alimentação, vestuário, saúde, moradia, pagamento de aluguel. Quando as suas dívidas ultrapassam a sua possibilidade financeira de quitá-las, sem isso interferir no seu mínimo existencial, tá? Você está no estado de superendividamento. E aí o consumidor superendividado, óbvio, ele não pode ter ficado superendividado por má fé, até porque o direito não protege má fé. Você sabe que você não pode comprar um produto de luxo, mas você, através do marketing, do consumismo, você não, eu quero ter porque aquele artista tem, o meu vizinho tem, eu quero ter aquele produto porque eu quero fazer parte do clube. Não é isso? As pessoas são levadas a todo tempo, né? Se você não tiver esse produto, você tá fora. Você não tá ali naquele meio social. Ainda mais os jovens. Sim. Eu tenho uma filha que minha filha tá o tempo todo pensando... minha filha tá aqui assistindo, minha filha tá o tempo todo, né? Querendo estar no Clube da Juventude. Isso é normal. É um marketing agressivo, tá? Então, se você não tem condição de repente, adquirir um produto, o produto é de luxo, você ficou super endividado, você agiu de má fé. Você sabia que não tinha condições, mas mesmo assim você quis. Então, a lei ela não visa proteger quem age de má fé. Mas voltando, se a pessoa está super endividada, não consegue prover o seu mínimo existencial, a lei traz alguns requisitos, tá? Ela pode instaurar um processo de superendividamento, que ele tem 2 fases, tá? A primeira fase, você vai requerer o que? A designação de uma audiência para conciliação. Você vai elaborar um plano de pagamento. Olha, eu tenho tantos credores. Você vai ver o quanto você consegue pagar a esses credores.
no prazo de até 5 anos. Aí você vai fazer um plano de pagamento. Chegar na audiência, credor X, olha, a nossa dívida é tanto, poxa, dá para a gente reduzir a carga de juros e tal, e eu consigo te pagar a prestação X em 4 anos, em 3 anos, em 5 anos, e vai tentar negociar ali. Se conseguir negociar com os credores, ótimo, é reduzido a termo e o magistrado homologa aquele acordo. E aí vira um título executivo, ok? Tem que ser cumprido. Se de repente não tiver um acordo ali, uma negociação, tá? E aí se instaura o processo efetivamente por superendividamento. Aí vai para a segunda fase, onde o juiz vai, né, submeter aquele processo. A lei fala em um administrador judicial, mas nada mais é do que um perito que vai fazer o cálculo ali da vida financeira do consumidor e saber o quanto ele pode dispor para pagar cada credor. E aí o juízo vai elaborar um plano de pagamento compulsório, que vai ser obrigatório. Então, assim, essa lei é fantástica. Sabe por quê, pessoal? Superendividamento é uma das causas de suicídio no Brasil. As pessoas se matam, se suicidam por estarem superendividadas. Afeta o quê? A saúde pública. Olha a importância. O Estado não quer a pessoa superendividada, né? O superendividamento, ela te traz o quê? Te traz uma vergonha, te traz depressão. A pessoa não tem ânimo para nada, não tem dinheiro, você não consegue sair, de repente, para levar sua família para lanchar, para ir no restaurante. Às vezes você não tem dinheiro para pagar o básico, pagar sua energia. Fica desmotivado. Comprar um alimento, a pessoa fica desmotivada. Então, assim, o superendividamento está no ranking de suicídio no Brasil. É uma questão de saúde pública. E é uma questão também financeira de imposto para o Estado. Tanto é que a defesa do consumidor é um princípio da ordem financeira, previsto na Constituição. Tá? Então, essa lei veio assim, de uma forma muito oportuna naquele momento e o pessoal está aí, né, tentando se livrar da questão do superendividamento. Eu estava até dando uma pesquisada e eu vi que atualmente está tramitando, né, um projeto de lei, né, lógico, tem que ser aprovado pelo crivo do Congresso, né, mas hoje está na Câmara dos Deputados, onde eles querem, esse projeto de lei tende a punir, por exemplo, os órgãos, né, por exemplo, os órgãos públicos, as entidades. A Polícia Federal, por exemplo, eles utilizam esse exemplo, né, inclusive, sim, né, fala assim, você vai lá, consegue a questão do seu passaporte, aí eles te dão prazo, por exemplo, de 15 dias, 30 dias e não cumpre. Você já cumpriu o seu papel. É uma relação de consumo. Você já cumpriu o seu papel, você já pagou. Mas a Polícia Federal, ela não cumpriu o papel dela de te entregar o passaporte dentro do prazo que eles estipularam. Então, assim, a ideia é criar realmente uma punição ao ponto de não conseguindo resolver, se realmente é ali aplicado uma multa e corrigido monetariamente, tudo como ocorre aqui fora nas empresas privadas. Existe esse projeto de lei hoje tramitando, eu achei interessante, achei bacana esse projeto. O que o doutor acha com relação a esse projeto? Acha que isso tem como ir para frente, não tem? Isso é um problema ou não? É um projeto bacana, tá? De aplicar essa questão da multa. Inclusive, tem um projeto recente também, que é o projeto de você punir as empresas pela questão do crédito irresponsável. Crédito irresponsável. Sim. Crédito irresponsável, tá? É um projeto de lei agora recente, de 14 de abril, salvo se não me engano. É isso mesmo. De 14 de abril. Isso mesmo. Projeto de 14 de abril, um projeto de lei. 683, salvo se não me engano. Tá? Acho que até o deputado DEM. Capitão Alden. Capitão Alden. Capitão Alden. Ele mesmo. Aí eu cheguei até a dar uma lida nesse projeto de lei. Ele é muito interessante, porque ele visa punir criminalmente, tá? E civilmente, né, as empresas que não têm cuidado com crédito. Porque o fornecedor ele não pode a todo momento querer que você adquira aquele crédito, porque isso gera o quê? Gera o superendividamento, não é isso? Então, eles têm que ter o quê? O cuidado de analisar o perfil do consumidor e saber se aquele consumidor tem um perfil para adquirir aquele crédito. Ele tem que ter um cuidado na concessão daquele crédito. O crédito, né? Responsabilidade, que é o crédito responsável. Até porque também, na nossa sociedade, a gente não tem educação financeira. Não temos. Tinha que ter essa matéria na escola. Eu acho que direito do consumidor, ele deveria ser uma matéria em todos os níveis do ensino, tá?
até no ensino privado, algumas escolas até têm educação financeira, mas no ensino público não tem. Existe um projeto de lei do ano passado, de 2024, que visa implementar o direito do consumidor como matéria obrigatória nas escolas públicas e escolas particulares. Essencial, no Brasil, essencial. Essencial, tá? E essa lei é muito interessante agora, esse projeto de lei, que vai punir em até 20%, tá? Vai aplicar uma multa em até 20% do valor concedido, se o crédito for irresponsável, tá? E vai apurar a responsabilidade criminal ali, né, das pessoas que não tiveram cuidado de conceder esse crédito. E traz uma coisa também muito interessante, que o envio do cartão de crédito para o consumidor, que já é uma prática abusiva, tá? Você fornecer qualquer produto ou serviço sem a solicitação do consumidor, o consentimento dele, é uma prática abusiva, tá? Isso também vai gerar uma responsabilidade penal e uma responsabilidade civil. E a mesma questão que acontece também no empréstimo, né? A pessoa que agora tá tendo muita questão dos idosos, né? Que a pessoa simplesmente não pegou o empréstimo e cai na conta. Olha, Cai um dinheiro na sua isso conta. aí Ah, do céu, o dinheiro. Pior Cara, que não. é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. E eu acho que é o mesmo projeto que também visa criminalizar essa atitude. Sim. Tá na concessão do crédito irresponsável, que quando a pessoa não anui com aquele crédito ali e recebe na sua conta sem... Eles fazem muito isso com pessoa idosa. Nossa, eu tenho clientes idosos e olha, eles sofrem muito com isso. Muito. Eles concedem um crédito. Geralmente, a pessoa idosa, ela não tem essa... Eu não sou idoso, eu já não fico olhando muito a minha conta, né? Ainda mais a pessoa idosa, que é o consumidor hipervulnerável. E aí concede o crédito, o dinheiro está ali e daqui a pouco a pessoa é surpreendida com descontos, né? Na sua aposentadoria, no seu... no seu benefício. E aí quando vai ver, fala, mas foi um empréstimo que a senhora adquiriu? Ah, mas calma aí, eu não adquiri nenhum empréstimo. Foi concedido. Né? E bateu em que conta? Ainda tem isso, às vezes nem bateu na conta da pessoa. Eu já tive cliente de realmente abrirem uma conta para essa pessoa, ela nunca teve. Em outro estado, abrem uma conta e o dinheiro tá lá. Só que assim, ela nunca sacaram viu esse dinheiro dinheiro. lá em São Paulo, por exemplo. Sacaram lá o dinheiro 20 mil. Pegaram 20 mil de empréstimo, sacaram em São Paulo. A pessoa nem sabe que tinha uma conta naquele banco. Nem sabia desse empréstimo. Tem muito isso, né? Que são os golpes virtuais. Nossa, pessoal, isso tá numa crescente absurda. Agora nós advogados estamos sofrendo com isso, né? Agora até nós advogados. Meu Deus, gente. A gente não tem minuto de paz nesse Brasil. Exato. Eu tenho um cliente que, poxa, aconteceu isso mesmo. Estelionatários, né? Aí usam uma imagem da pessoa, abrem uma conta digital, contratam um empréstimo, não cai na conta da pessoa, a pessoa só é surpreendida com os descontos. Sim. E quando vai ver... Desconto em folha. E às vezes, pessoal, o desconto ultrapassa aí mais de 50% do que a pessoa ganha. Esse cliente nosso foi exatamente isso. Né? E a pessoa se vê desesperada, porque ela... Muitas das vezes, a pessoa idosa, ela tem que ter um cuidado maior com a sua saúde, né? Tratamento, medicação. Tem um cuidado mais especial, então tem um gasto mais relevante. E aí, do nada, mais de 50% da sua subsistência ali, do quanto ela ganha, está sendo subtraído por um empréstimo que ela não contraiu. A pessoa fica deprimida. Não, eu já tive cliente que sentou e começou a chorar e falar, meu Deus, eu não vou conseguir comprar, não vou conseguir pagar, não vou conseguir isso e aquilo, estou pedindo dinheiro emprestado para filho, para vizinha, a pessoa chorando aos prantos. E é muito difícil. Porque de fato é desesperador mesmo. E aí que entra a nossa atuação. Né, o conhecimento do advogado consumerista. É você propor uma petição inicial, requerer uma tutela de urgência, já para que suspender aquele pagamento, tá? Suspender aquele pagamento e aí requerer ao final da ação todos os danos que ela sofreu, né? Tudo que foi descontado seja restituído em dobro, uma indenização pelo dano moral e esse é o nosso desafio. A gente está nesse caminho aí mesmo. Isso aí, é mais ou menos isso. Tivemos um bom professor no curso, né? Nossa, inclusive, gente, para quem não sabe, o Dr. Vitor realmente, o Charles chegou a elogiá-lo na época, e não foi nem um elogio, na realidade. Eu, assim, de verdade, nós já fizemos algumas coisas no OAB, cursos, palestras e tudo mais, a gente bem assíduo na OAB de Campo Grande, agora estamos em Santa Cruz, mas sempre participamos. Eu acho que era, assim,
3 professores, de todo mundo que fala de palestrante, foi, assim, a didática surreal. Pra ensinar. Para ensino. Ele sabe. Perfeito. Não tem como sentir sono. A gente falava disso com o pessoal. Não tinha como sentir sono, não tinha como não entender a matéria. Então, assim, realmente brilhante, deve ser pra isso, deve ser pra dar aula. Olha, tem um dom, né? Tem um dom eu não acho que eu nasci para dar aula. Acho que tem pessoas que nascem com dom, tem pessoas que procuram fazer o melhor. E eu acho que eu não tenho dom. Mas faz o melhor. Eu acho que eu tento fazer o melhor. Então, tudo que eu tento fazer na minha vida é sempre o melhor. Procuro ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor advogado, o melhor professor. É óbvio, né? A gente, de vez em quando, falha um pouco aqui, falha um pouco ali, mas é reconhecer a sua falha e tentar melhorar naquilo ali para você sempre. E é muito legal quando chega uma pessoa e reconhece e fala, poxa, eu gostei muito do seu curso, eu aprendi aquilo e tal. Isso é gratificante. Não, tem coisa no final que a gente... do curso, eu cheguei, né? Eu cheguei pra ele e falei, doutor Vitor, porque foi surreal, a gente tá vendo muito, e aí assim, não que os outros sejam ruins, não é isso, até porque eu acho que as pessoas que eram escolhidas para estar lá palestrando e dando curso eram pessoas muito boas, né, bons profissionais, mas assim, é diferenciado pra gente aprender, porque, pô, a gente vem de faculdade, às vezes é um professor que sabe muito, a gente fala muito sobre isso, a pessoa, ela sabe muito, mas às vezes ela não consegue passar o conhecimento dela. Exato. E esse que é o desafio de um professor, que é a virtude, realmente, é aí que tem o... Eu já ouvi muita gente falando isso, olha, aquele professor ele sabe muito, e realmente sabe muito. Tem mestrado, tem doutorado, é uma pessoa muito experiente, mas não consegue transmitir aquele conhecimento. Tá? Então, assim, isso é uma técnica, é você aprender a falar, a colocar entonação, aprender a atenção do público, dos seus alunos. Isso, a cada dia mais, a gente vai estudando e tentando melhorar. Que, inclusive, acho que é o maior desafio, né, de um professor é isso, você fazer ser entendido, né? Eu acho que seria o maior desafio. Vitor, você também, né, como já comentamos aqui, foi presidente da ESA, né? Diretor da ESA, da 29ª subseção da OAB de Campo Grande. Como que foi esse desafio que o Dr. Rodrigo Plata, que também esteve aqui conosco, foi, eu acho que o 2º episódio do nosso Cafézinho Jurídico, tivemos a honra de recebê-lo também, convidou, né, o doutor para poder ser o diretor da ESA. Como que foi esse período? O que ficou de aprendizado? Olha, foi um período, assim, muito bom para minha vida. Eu cresci muito pessoalmente e profissionalmente. Experiência fantástica. A minha história na ESA começou lá em 2015, 2016. Eu não entendia porque em Campo Grande nós tínhamos uma subseção e não tínhamos cursos. Não tinha curso de atualização, não tinha curso de pós-graduação, não tinham palestras. Tudo que eu queria fazer, estudar, eu tinha que ir até o centro da cidade. O morador de Campo Grande, a gente sabe como é difícil chegar ao centro da cidade, né? É trem, é metrô, é ônibus lotado. A gente perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E se a gente tem uma subseção ao lado de casa, digamos assim. E aí eu cheguei em 2015, salvo se eu não me engano, lá e tal, e perguntei por que não tinha. E aí um dos diretores falou, Vitor, aqui o negócio é meio fraco e tal. Aí ele, pô, tu gosta de movimentar? Eu falei, gosto. Ele, não, então vem aqui semana que vem que a gente vai conversar. Voltei lá na semana seguinte, a gente conversou, e aí eu fui nomeado para o cargo de coordenador da ESA. E aí eu comecei a fomentar algumas palestras. Só que por alguns problemas políticos, eu não fiquei muito tempo, tive que sair, tá? E aí o doutor Rodrigo já tinha visto ali minha atuação e tal. Em 2018, quando a gente estava envolvido nessa questão política, tá? Eu, o Rodrigo Causídico também, que é um grande amigo, estávamos alinhados ali e fizemos lá uma chapa para concorrer à eleição, saímos vitoriosos. E aí o Rodrigo, já por conhecer a minha experiência lá daquela época, saber que eu gostava de fomentar o conhecimento, me convidou para ser diretor da ESA. Assim, um desafio monstruoso, gigante. Até porque muita gente fala que não, mas eu sou muito tímido, né? Eu sou muito tímido. Eu gostava de fomentar o conhecimento, gostava de falar, mas tinha muita trava. Por quê? Quando a gente vai falar em público, você tem vários medos. É o medo do julgamento. Será que eu estou bem vestido? Será que eu estou falando bem? Será que, de repente, na hora de falar alguma coisa, eu vou falar errado? As pessoas vão rir de mim? Né? A gente fica se auto-sabotando o tempo todo, se sabotando. E aquilo ali vai criando bloqueios. Então, eu tinha muito medo. Eu falei, caramba, será que na hora de eu falar alguma coisa, eu vou falar errado? Sabe? É complicado. E aí, eu aceitei o desafio. E falei, não, agora, né, assumi um cargo que eu tenho que dar o meu melhor. Foi aquilo que eu falei, né? Tudo que a gente faz na vida, a gente sempre tem que tentar fazer o melhor.
E aí comecei a tentar melhorar, a ver vídeos de oratória e fui galgando ali meu espaço, fui crescendo, aprendendo a manejar ali a máquina e criei. Aí eu pensando, né, eu falei, poxa, eu gosto de direito do consumidor, entendo a matéria, vejo que tem uma grande deficiência dos alunos, até porque as faculdades, via de regra, não preparam o aluno para essa disciplina, tá? E o aluno sai ali um pouco perdido. E o que mais vem é direito do consumidor, porque há uma infinidade de relações. Eu falei, eu vou criar o meu curso básico de direito do consumidor, porque eu queria ensinar o básico. Até porque eu falo, para você advogar nas relações de consumo, você tem que entender o que é uma relação de consumo. Você não pode falar, eu sou um advogado criminalista, eu sou uma advogada criminalista, e não saber o que é crime. Não é isso? Sim. Você não tem que saber o básico. Então, você tem que saber o básico de uma relação de consumo. E eu queria fazer aquilo. Eu queria ensinar o básico. E aí, criei o meu primeiro curso básico de direito do consumidor. E ali fui desenvolvendo. Tá? O Rodrigo gostou vendo minha atuação ali, meu trabalho na ESA, e me convidou para trabalhar na faculdade. E hoje eu sou professor, entrei primeiramente como advogado do Núcleo de Prática Jurídica, advogado orientador, e depois eu fui convidado para dar aula, para ir para a sala de aula. Então, hoje eu sou advogado orientador e sou profissional NIRJ. E o meu maior desafio na OAB como diretor foi a pandemia. A pandemia foi muito complicado. Por quê? Os nossos eventos eram todos presenciais. A gente não tinha esse manejo com transmissão, com a internet. A gente não tinha isso. E a pandemia acabou que o quê? Empurrou todo mundo. Falou, olha, acabou, ninguém mais pode sair de casa, não vai ter mais evento, não vai ter mais nada. E aí? O que a gente faz? A gente para tudo ou a gente se reinventa? Um monte de gente precisando inovação, aprender, né? Muita gente precisando aprender, subseção não poderia parar. Verdade. E o bom do Dr. Rodrigo é que o Rodrigo ele era um presidente que ele metia a mão na massa. Ele não, tipo, você... Não delegava, né? Ele ia lá e... Você é responsável por isso, se vira. Não. Ele tentava ajudar todo mundo. E ele me ajudou muito na ESA, tá? E ele falou, Vitor, e agora? A gente tem que fazer? Eu falei, Rodrigo, vamos... E a gente conversando, fazendo aquele bate-papo. Aí fomos correr atrás de programas para transmitir as palestras, aprender como é que se fazia aquilo. Aí o primeiro programa, como todo mundo estava usando, era gratuito, começou a bugar, né? A travar e tal. E eu fiz uma semana jurídica naquele, acho que era o chamado T-Link. Tem um programa que chama T-Link, mas era gratuito, então muita gente usando. Acho que o programa sobrecarregou, ficou pesado, então travava muito. E era moda na época, lives, né? Live, e tal. E aí falei, Rodrigo, foi uma semana jurídica assim, com vários problemas, tudo travando. E aí o Rodrigo falou, não, Vitor, vamos tentar outra plataforma. Aí conseguimos achar o Zoom, aí o Dr. Rodrigo comprou a assinatura do Zoom, né? E aí fizemos a transmissão para o YouTube, criamos o canal no YouTube. Então, assim, foi um aprendizado gigante. E foi o meu maior desafio. Não, e ainda o que foi legal desse curso, ainda que teve uma questão não só de querer realmente demonstrar essa preocupação, né, com os advogados que estão vindo, que estão tendo esse problema inicial, né, do contato com o direito do consumidor. E realmente, as dúvidas que a gente não tem suporte todo na faculdade, não tem, então é na prática que você vai aprendendo. E o doutor conseguiu ver essa deficiência e nessa ideia de querer ajudar, ajudou ainda de uma outra forma mais ainda. Que teve a questão do cunho social, onde a inscrição para o curso, gente, não era pecuniário. Era leite. Leite ninho. Era leite em pó. Acho que eram 2 latas por pessoa, não era isso? 2 latas por pessoa. E eu acho que é uma das coisas que faz a gente até querer participar mais ainda, querendo ou não, quando você gosta daquilo ali, né? Esse cunho social que teve também do seu curso, a gente falou muito sobre isso na época, né? A gente ficou conversando com o pessoal, pô, a gente vai, faz... Porque a gente se ajuda, porque você está aprendendo, você está ganhando conhecimento, e foi ótimo pra gente. Eu sempre falo pra todo mundo, que inclusive eu acho que é uma coisa que tinha que ter também na OAB de Santa Cruz. Eu até cheguei a falar isso lá, que eu acho que seria muito bom, porque realmente ajudou muito a gente ali naquele início. Até hoje eu acho que eu faria de novo, porque às vezes você tem alguma coisa que passa batido e é bom você saber. Mas essa questão né, de levar o leite e tudo mais, depois de fazer uma doação, acho que teve uma eu não lembro a instituição, né, que foi ajudada. Eu acho que lá na OAB eu fiz uns 3 cursos beneficentes, né? E ajudei algumas instituições. Assim, a minha intenção em fazer o curso ali não era ganhar dinheiro, até porque eu também já era diretor e tal, então não era legal fazer um curso para cobrar, tá? Então eu queria fazer um curso gratuito. Mas eu pensei, por que não fazer algo para ajudar outras pessoas, né?
E aí eu pensei em solicitar 2 latas de leite como inscrição. E aquilo ali, assim, a gente juntou, eu acho que nos cursos, cada curso deu em média aí umas 130 latas de leite. O tanto de pessoas que ajudam. Aí levamos para um abrigo lá na Pedra de Guaratiba, levamos para um aqui em Campo Grande. Assim, muitas pessoas foram ajudadas. Eu acho isso muito bacana. Muito Não, isso é bacana, muito porque bacana. teve ajuda assim para os dois lados, né? Sim. Estava recebendo ajuda e ajudando de outra forma. Então, assim, a ideia foi sensacional. Eu falei assim, brilhante. E olha, a gente fazer um trabalho social, quando a gente chegava no abrigo, a felicidade das crianças, a felicidade das pessoas que estavam recebendo aqueles donativos, é uma coisa assim, nos torna muito mais humano, sabe? É aquela sensação coisa que de não tem preço. Não tem preço. Não é tem aquela preço. coisa de você... E a gente tem tudo hoje na vida. Muitas das vezes a gente reclama por coisas pequenas. Mas se você parar para analisar, muitas pessoas não têm o básico, sabe? Não tem um alimento. Isso é muito Não triste. tem o mínimo. Tanta gente precisando, né? E às vezes, se todo mundo que fosse fazer alguma coisa e pensasse nisso, Sim. aquela coisa de um pouquinho conta. Sim. Eu trabalho de formiguinha, mas se todo mundo se ajudar, dar um montão, eu acho que tá faltando um pouco isso, né, às vezes, para as pessoas. Eu achei muito legal. Nós achamos na época, não só nós, outras pessoas também falaram É muito algo sobre que a isso. gente comenta, né? Somos Comenta, irmãos, lógico, né? A gente vai comentar as coisas boas, as coisas ruins que a gente vê. Mas assim, as coisas boas com certeza marcam a gente. E as isso boas marcou. têm que ser propagadas mais ainda do que as ruins, né? Que a gente fala muito das exatamente. ruins, né? Propaga para todo mundo, mas as boas mais ainda, até para estimular outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Exatamente. Outros profissionais que às vezes querem até cobrar alguma coisa, porque você quer, às vezes se desloca e tudo mais, mas assim, a questão social não é para você, é para outras pessoas. Então acaba que é um trabalho muito bonito. Sim. Doutor Vitor, outra coisa também que eu queria falar muito, que a gente também está sendo beneficiado, a gente só é beneficiado, graças a Deus. Pode falar. O assunto rende, né? Direito do consumidor. Rende Olha, Sim. eu nem sei quanto tempo tem. Já tá quase no finalzinho de ontem, já me Já? avisou ali, já. Parece que começou agora. Parece. Ele me avisou ali, quando ele me avisa, volta 10 minutos. Mas eu quero saber ainda de um detalhe. Sim. Que é o nosso grupo, o seu grupo do qual nós fazemos parte, que é o Nexus Consumerista, que é um grupo de estudos, que a gente também está sendo muito beneficiado. Infelizmente, os encontros que teve até agora, eu estava na gravação do podcast, Sim. que era o horário mais ou menos da nossa gravação, mas eu acho que o próximo vai dar pra gente fazer. Sim. Só que mesmo não participando da aula ao vivo, nós vemos o grupo, né? E assim, um grupo maravilhoso. Você pode explicar para as pessoas de onde surgiu a ideia de criar esse grupo e como esse grupo, para quem não tá entendendo nada do que eu tô falando? Então, o Nexus Consumerista foi aquilo que eu falei. Eu gosto do direito do consumidor, me motiva. E eu sinto muita falta de pessoas que também gostem da matéria, que se motivem a estudar aquilo, compartilhar o assunto. Eu vejo essa falta do compartilhamento de informações. E aí eu falei, poxa, por que não criar um grupo onde eu vou concentrar advogados e advogadas consumeristas, pessoas que gostam da matéria, para a gente poder trocar informação? Porque é muito legal. Como eu falei, o direito do consumidor é muito dinâmico. Não tem como a gente saber tudo. E aí, de repente, o Charles, ele viu uma lei nova, uma lei estadual nova. Ele gosta da matéria, ele vai compartilhar no grupo. Então, a gente ali compartilhando informação, todo mundo cresce, todo mundo aprende junto. E até o network que a gente faz. Sim, por exemplo, vamos supor que a doutora Natália gosta muito de advogar na área do transporte aéreo. Eu já não tenho tanta ação em transporte aéreo. A gente pode fazer parceria. Tô com um cliente assim, doutora Natália. Poxa, pode me ajudar? Vamos fazer uma parceria? Vamos dividir os honorários? E todo mundo ganha. Então, assim, é fazer um network profissional. Quem não tem tanta segurança, trabalhar com quem já tem segurança no assunto. Trocar ideia, trocar conhecimento e todo mundo crescer junto. Então, eu criei aquele grupo mesmo para a gente poder compartilhar essas informações. Perfeito, né? Assim, inclusive, esse grupo tem ajudado 2 amigas nossas também, que estão lá, que é Catarina e Milena. São 2 amigas nossas, que nós temos um grupinho ali, né? Fechado, um squad. E a gente conversa muito sobre o Nexus consumerista, porque vira e mexe, acontece alguma coisa, sai alguma coisa nova de jurisprudência, uma decisão de alguma sentença no próximo processo de algum colega e coloca lá no grupo e a gente, já tem ali alguma coisinha pra gente poder se basear. E pra gente isso é muito importante, né? As pessoas não entendem como que é importante esse network, essa ajuda mútua entre advogados, que eu sempre falo que eu, pelo menos, nunca vi isso no passado. É uma coisa que eu acho que é nova, da advocacia, assim, mais nova, da atualidade, né? Sabe? De uns 10 anos pra cá, não sei.
Que antigamente acho que as pessoas eram mais essa coisa de, não, eu faço daqui, não, eu domino isso daqui, não passo pra ninguém. Hoje em dia tem a questão da parceria. Essa troca. Eu não faço direito da saúde, mas a doutora Bruna Manfranati faz, doutora Bruna. Até tem porque, essa troca. Natália, mercado de trabalho tem para todo mundo, sabe? A gente não tem que travar a informação, a gente não tem que ficar com aquele egoísmo, não vou ensinar determinada temática para um amigo porque ele vai ser um concorrente, não. Tem muito problema, dá para todo mundo trabalhar, dá para todo mundo ganhar dinheiro. E quando a gente se ajuda, todo mundo de mãos dadas, todo mundo cresce, a advocacia evolui, até porque a gente precisa ter força frente ao judiciário, a gente precisa ter união, ter conhecimento, tá? E isso é muito importante, é a união. Todas as classes são unidas, os médicos são unidos, os magistrados são unidos, a advocacia precisa ser unida. Com certeza. A gente está precisando disso e eu acho que esse tipo de grupo ajuda muito nessa situação de nós nos unirmos. Doutor Vitor, como nós estamos chegando no final, nós Poxa, infelizmente. vida. Mas é bom que vai ter um retorno depois. A gente vai convidá-lo novamente, porque ainda tem. Você vê que a pauta, a gente não falou quase nada. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei o que acontece. Até quando começa a dar aula, eu falo, quando eu vejo já está acabando. O direito do consumidor é tão dinâmico, é tão prazeroso, que a gente poderia ficar aqui, 3, 4, 5, 6 horas falando. Só sobre isso. Parece que eu comecei agora. Que a temática é boa. Muito. Por que é boa? Porque a gente vive isso. É o dia a dia de todo mundo. Todo mundo. Então, você paga uma passagem no ônibus, entrou, pagou no trem, entrou. Você já tá ali, a relação de consumo tá entrando, tá no transporte, chega, compra um salgadinho na banca. Tudo. Num posto de gasolina, qualquer coisa. Ou seja, o tempo todo a gente tá nessa questão da relação de consumo o tempo todo, todos os dias. Então, assim, faz parte, papo gostoso, a gente sempre fala, né? O papo passa assim, quando a gente vê já tá no final. Inclusive, agora nós temos um novo quadro, gente, que o nosso quadro é Pingado de Palavras, que é um bate-bola final, eu falo uma frase e o doutor completa com o que vier na mente. Eita, olha o desafio. Olha só o desafio. É a primeira vez do quadro? É a primeira vez. Nossa vai senhora, estrear. Não, vai estrear. Estamos estreando nosso quadro com um convidado brilhante. Eu tenho certeza que vai tirar de letra. Primeiro, um livro que todos deveriam ler. O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. Um filme ou série que te marcou. Lá me está. Olha, gostei do nome. Uma pessoa ou personalidade que te inspira. Meu pai. Meu pai é uma pessoa que me inspira. Um hábito que te mantém em equilíbrio. Frequentar a natureza. Cachoeira, praia, ambientes naturais. Isso aí. Mantém nosso equilíbrio. Mantém nosso equilíbrio. Te entendo. É muito bom. Vocês também gostam, né? Gostamos. É muito bom. Uma causa pela qual você sempre vai lutar. Uma causa? As pessoas humildes, pessoas hipossuficientes, pessoas que não têm tanto conhecimento e que a gente pode aí trabalhar para ajudar. Não é uma causa específica, um tema específico, mas eu vejo que a nossa população ela é muito carente, muito sofrida, né? Então, tudo que eu puder fazer para ajudar as pessoas de baixo conhecimento, pessoas hipossuficientes, eu farei. Ah, maravilhoso. Um conselho que você leva para a vida. Um conselho que eu levo para a vida, olha, isso é marcante. Uma vez eu estava com uma pessoa muito experiente, uma pessoa muito vivida, e ele olhou para mim assim e falou: meu filho, a humildade é a chave que abre todas as portas. Então, eu internalizei aquela frase ali, aquele conselho, e eu trago para minha vida. E realmente isso é verdade. Quando a pessoa é humilde, ela só não vai chegar onde ela não quiser. Exatamente, a mesma coisa que a gente pensa sempre, né? Se eu não fosse advogado, eu seria? Psicólogo. Ah, ótimo. Eu gosto da área. Tem tudo a ver. Eu gosto da área. E a nossa última, uma palavra que te define. Gratidão. Que Gratidão. Assim, foi como a gente comentou, né? A gente às vezes reclama por coisas pequenas, coisas fúteis, né? Se a gente parar para analisar assim, a vida de outras pessoas, meu pai sempre me ensinou muito isso. Eu reclamava de alguma coisa quando adolescente e falou: meu filho, olha para trás, olha para outras pessoas que não têm o que você tem. Então, só da gente estar vivo, só da gente poder falar, se comunicar, ter saúde, trabalhar, estar com nossos familiares, isso é uma riqueza muito grande. Tá? Então, não tem como não ter gratidão pela nossa vida. Tem pessoas que hoje estão no leito do hospital, querendo ter uma saúde, querendo poder trabalhar, poder fazer isso que a gente faz,
Às vezes, parar para comer um pastel com caldo de cana é uma coisa simples. Pessoas não podem fazer por diversos problemas. E a gente, muitas das vezes, reclama coisas tão pequenas, né? Sim. Então, acho que agradecer todo dia pelo fôlego de vida que a gente tem e pelo que a gente é muito importante. Gratidão é uma palavra que define. Maravilhoso. Charles, que bate-papo incrível, né? Eu tô vendo Augusto dando aula, né? Não, que bate-papo maravilhoso. Olha só, nós demais. não temos o que falar dos nossos convidados, mas assim, hoje realmente foi muito especial. Passou voando, todos passam, mas assim, Sim. passou voando mesmo. Jonathan falou, eu falei, meu Deus, onde que eu vou encaixar meu novo quadro aqui? Mesmo assim, Sim, tenta sim. encaixar. Se passar um pouquinho, não tem problema. Doutor Vitor, novamente, muito obrigada por ter vindo aqui, ter tirado um tempinho do seu tempo. Eu sei que você é professor, advogado, é pai. Sim. Então, assim, realmente tirou um tempinho pra vir aqui falar conosco. Nós só temos a agradecer. Nós somos hoje também cheios de gratidão, né? Sim, hoje nós temos, assim, a honra, né, de recebê-lo aqui também no nosso programa. É uma pessoa que nos inspira, inclusive, é um advogado. A gente assistiu suas aulas, então assim, não tem como falar que é mentira. Exatamente. Que realmente, inclusive, nós indicamos pra todo mundo. Toda vez que alguém fala, gente, doutor Vitor, do Defesa do Consumidor, doutor Vitor, assim, pra aula, eu nunca vi ninguém igual, de verdade. Sim, a didática dele, né, assim, tivemos muitos professores, então a gente tem propriedade para falar quando a gente entende quando realmente alguém tem ali a didática para poder ensinar, para poder passar. Questão de aula mesmo, né? De aula Fora mesmo. de advogado, a aula, sim. Tirando o lado do advogado, né? O aula é realmente assim, o professor, né? Então, assim, tem essa dinâmica, tem esse você falou que não é dom. Eu entendo que é dom. É dom também, é esforçado, mas é dom um dom. também. É porque muitas das vezes a gente demora muito a encontrar o nosso dom, mas a gente acaba um dia se batendo de frente com ele, né? Assim, então acho que o doutor E também, às vezes, tem gente que se esforça muito, mas não consegue fazer, porque às vezes não é pra ela. Se esforça, bate, mas a porta não abre. E às vezes quando abre é porque realmente era pra ser. A vida são caminhos, né? Então você tem que encontrar o seu caminho. Exatamente. Olha, eu que agradeço aqui esse bate-papo. Tá, parece que voou, parece que eu falei 10 minutos só. Voou. Tem quanto tempo? Porque 1 hora já? Uma hora. Voou, sabe? E é muito bom, o assunto é muito prazeroso. Agradeço o convite, doutora Natália, doutor Charles, a todo mundo do Grupo Pra, ao Júnior, meu amigo. Tá? E toda vez que puder me chamar, quiser me chamar sobre um assunto específico ou para falar sobre assuntos gerais, estou à disposição. É sempre bom, né, transmitir informação. Eu sou um eterno apaixonado pela transmissão de informação, sabe? Sem cunho mercantil, sem nada. Só de você poder compartilhar o seu aprendizado. Até porque quando você compartilha, você também aprende. Você compartilha e você recebe informação. Então, assim, o diálogo, a comunicação é uma coisa fantástica. Fantástico. Eu estou falando com 2 grandes comunicadores, meu né? Deus. Sabem bem o que é isso. Que Então, isso? assim, estarei sempre à disposição. Muito obrigado pelo dia de hoje, tá? Foi fantástico. E que tenhamos mais encontros para falar sobre direito do consumidor. Com certeza. Já vai ficar um convite aqui para uma próxima vez. Júnior com certeza vai querer isso. O Júnior vai assistir, que o Júnior sempre assiste nossos programas, né? Quando ele não tá aqui presencialmente. Ele fala, olha, adorei o podcast. Ele com certeza vai falar, olha, temos que levar novamente o Dr. Vitor e falar sobre tal assunto. Ele ia estar hoje, né? Ele ia estar hoje, mas ele não tá gravando para Deus. Isso, acho que é hoje que ele tá gravando para Deus, lá, salvo engano. Mas sobre o nosso programa, novamente, gratidão. Agora falando com o pessoal de casa. Gente, vocês sabem que o nosso programa vai ao ar todo sábado às 19 horas. Então fiquem ligados na nossa programação. O Grupo Praia, a Ouro TV, tem diversas programações interessantíssimas. Espero que vocês tenham adorado o nosso podcast de hoje, o nosso episódio, que assim, nós adoramos estar gravando aqui. Nem parece que a gente estava gravando, parece que a gente estava batendo papo, né? Sentado em algum lugarzinho, tomando um cafezinho e batendo papo. Agradecer aos nossos patrocinadores de novo, em especial ao Unird, que inclusive o doutor Vitor dá aula na Unird, então assim, é uma amiga aqui do nosso cafezinho jurídico, é um amigo, né, que é o Unird, né, o Centro Universitário do Rio de Janeiro. Então assim, agradecer a vocês, gente, por sempre estar curtindo, mandando pros amigos, espero que vocês façam isso de novo, ativem o sininho, comentem, curtam e encontro vocês até o próximo sábado. Um beijo!